Alexandre Dura, bem-vindo. No contexto escolar, no contexto, por exemplo, da sala de aula, no relacionamento entre crianças, jovens, professores, qual é o papel, ou qual deve ser, ou pode ser o papel do não? É organizador também aí? O não também é organizador. Este sistema binário entre o sim e o não, ele funciona como organizador, quer no contexto familiar, quer no contexto dos grupos de pertença, quer no contexto da própria sala de aula. E, portanto, um aluno cuja família não o tenha preparado exatamente dentro dessa lógica binária do sim e do não, há coisas que ele pode fazer e coisas que ele não pode fazer, há coisas que ele pode dizer e coisas que ele não pode dizer. E se não tiver a capacidade, a família, de desenvolver na criança essa lógica binária e essa competência para configurar o seu discurso em função do seu interlocutor, é natural que depois, em espaço de sala de aula, isso dê origem a confusões, dê origem a conflitos, ou dê origem a alguma inadequação. Na sala de aula também temos, em princípio, 15, 20, 30 crianças. Sim. Que provavelmente vêm com esses conceitos de casa, mas depois os limites são diferentes e, portanto, esse conceito binário delas também pode ser mais largo ou menos largo. E gerir isso. Exatamente. Não é? Dentro da sala de aula, mesmo que ele venha de casa, deve ser complicado. Utilizei a expressão sistema binário apenas para entendermos que o não vive sem o sim e o sim não vive sem o não. Sim, claro. E depois há alguns matizes intermédios, como é óbvio. Mas, naturalmente, não há nenhuma família que tenha propriamente um padrão igual ao das outras famílias. E não há nenhum professor que também tenha um padrão standardizado relativamente àquilo que tolera e àquilo que não tolera, ou que considera desejável ou que considera indesejável. E o grande problema é quando colocamos em conjunto 20, 25 crianças que têm no meio familiar padrões distintos relativamente às margens de tolerância dos seus comportamentos e dos seus discursos, isso muitas das vezes dá origem à confusão. Dá também origem à confusão o facto de os professores, nas diferentes disciplinas, terem também critérios diferenciados. Não há propriamente uma apreciação padronizada relativamente aos comportamentos das crianças, ou pelo menos mais típicos dessas mesmas crianças. É importante que haja, ou essa diversidade nunca se consegue. É o melhor caminho? Nunca se consegue em meio familiar, mas também é um processo de socialização e, no fundo, tem a ver com a maturidade cívica de uma determinada população. Há pelo menos um conjunto de marcas, há um conjunto de regras e que muitas delas decorrem exatamente do nível de educação que podem beneficiar e criar mais harmonia. Nunca existe uma standardização das apreciações, nem é desejável que exista, nós somos todos iguais e cada uma das famílias tem a sua dinâmica, tem as suas crenças, têm os seus cerimoniais, é natural que exista essa diversidade, mas digamos que quanto maior for a diversidade, maior é a entropia, maior depois a dificuldade de relacionamento entre os alunos, portanto, no grupo turma e com os professores. Não é maior também, porque é maior o desafio, a riqueza na forma como as pessoas se vão socializar e comunicar umas com as outras, não vai criar também mais destreza nas crianças que com o colega do lado podem fazer de uma forma, com o colega do outro já têm que ter outro tipo de cuidado, ou seja, vai obrigar também as crianças a criarem uma personalidade maleável, consoante quem tem à sua frente, ou não? Sim. Uma modulação do discurso e uma modulação dos comportamentos e, sobretudo, uma abertura de espírito para o que é diferente. Quer o comportamento do colega, quer a linguagem do colega, quer as ideias do colega, isso é extremamente importante. Uma predisposição para o diferente, para a alternativa.